Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Estamos cada vez mais perto de celebrar a Semana Santa, o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. E nessa sexta-feira quaresmal eu quero convidar você a abrir bem o seu coração para que nós possamos meditar e refletir a Santa Palavra de Deus. Abra sua Bíblia em São João, capítulo 10, do versículo 31 até o versículo 42. São João 10, do versículo 31 até o versículo 42, que diz assim: Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te faz Deus. Jesus disse: Acaso não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a Escritura chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia? Quando eu digo que sou filho de Deus, eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou, foi para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado. E permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito desse homem é verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, o Evangelho de hoje fala de um clima pesado entre Jesus e as autoridades religiosas da sua época. Os judeus, eles pegaram pedras para apedrejar Jesus. Ontem, no Evangelho de ontem, a gente viu que eles falaram de Abraão e Jesus disse que ele era maior sim do que Abraão. Antes de Abraão ser eu sou. E nisso ele declarava a sua divindade. Eu sou Yahvé. Quando Moisés perguntou, quando me perguntarem quem me enviou, e Deus disse, eu sou. E Jesus diz, eu sou. Por quê? Porque ele é 100% homem, mas ele é 100% Deus. Ele é Deus, Deus encarnado. E era muito difícil as pessoas aceitarem, acreditarem em Jesus. Então começa esse confronto, esse debate, essa discussão. Jesus pergunta, por qual das obras boas vocês estão querendo me apedrejar? Eles dizem, não, nós não estamos querendo te apedrejar porque você fez alguma coisa boa, mas porque sendo homem tu te faz Deus. E aí Jesus então, usando a própria Sagrada Escritura, vai esclarecer para eles algo que está lá, a nossa necessidade de nos unir a Deus. Aquilo que eu gosto muito de falar, quando nós estamos em uma vida mergulhada nos valores do Evangelho, quando nós levamos uma vida de intimidade com Deus, nós somos cristificados. Guarda bem esse termo, cristificado. Quanto mais eu recebo Jesus, quanto mais eu busco viver a vontade de Jesus na minha vida, eu vou ficando parecido com Ele, no meu jeito de pensar, de sentir e de agir. E as pessoas não entendiam isso. E Jesus hoje fala claramente da intimidade dele com o Pai.
Meu povo, a nossa vida precisa dessa intimidade. Tudo que a gente for fazer, nós precisamos ter em vista. Isso agrada a Deus? Isso é da vontade de Deus? Veja que Jesus, ele sempre age a partir da vontade do Pai. A partir da vontade do Pai. Eu sei que nós muitas vezes somos teimosos, relutantes, cabeça dura, mas a vontade do Pai, a vontade de Deus para nós é sempre a melhor. Quando a palavra de Deus nos ensina a renunciar ao pecado, a levar uma vida conduzida pelo Espírito Santo, não é porque Deus quer o nosso mal, não. Ele quer a nossa salvação, Ele quer o nosso bem. Mas para isso eu preciso me abrir a essa graça e acolher essa vontade de Deus na minha vida. Pode ter certeza, todos os pecados que nós cometemos são prejuízos para a nossa vida, mesmo que sejam prazerosos, que eu tenha gostado, humanamente falando, mas a consequência do pecado é a morte da fé, da esperança, do amor, a morte eterna. E hoje nós somos convidados a ouvir Jesus que fala no Evangelho. Acreditem, acreditem. O Evangelho termina dizendo, e ali muitos acreditaram nele. O Evangelho conclui assim, porque nós também precisamos, a partir da escuta da palavra de Deus, a partir daquilo que Deus fez, faz e fará na nossa vida, nós precisamos crer nele. E crer não somente numa dimensão racional, mas crer numa dimensão existencial. Todos os âmbitos da minha vida precisam estar tomados pela presença de Deus. Eu de fato ser cristificado. E aqui eu queria fazer uma pergunta para você. Em que você se parece com Cristo? Qual das tuas atitudes você sente que você fez, faz e que transmite Deus para as pessoas? Eu não posso te dar essa resposta, mas eu acredito que você precisa refletir sobre ela. O cristão é um outro Cristo no mundo. As pessoas precisam olhar para nós e sentir a presença de Deus. E não é porque eu estou com um objeto religioso, né? Não é porque eu estou em um ambiente sacro, um ambiente religioso, não, em qualquer lugar. Seja nas minhas postagens, nas redes sociais, seja no meu ambiente de trabalho, nas minhas conversas do WhatsApp, enfim, naquilo que eu curto, naquilo que eu comento, naquilo que eu compartilho, tudo da minha vida precisa estar cheio da vontade de Deus. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Peçamos essa graça ao Espírito Santo de Deus, para que Ele nos conduza e cada vez mais nós possamos mergulhar e querer a vontade de Deus na nossa vida. Esse é o caminho da nossa felicidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus do céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e comigo seja um missionário, uma missionária. Desde já eu desejo a todos vocês uma santa e abençoada Semana Santa.